que as bênçãos que você recebeu, se você quiser colocar no seu nome em a bênção para fixar no quadro do bênçômetro, nós estamos aqui para que você possa fazer isso. Então você recebeu uma bênção, aí você coloca o seu nome aqui, o nome da bênção, e nós vamos colocar ali no quadro. No final do ano nós vamos ter o culto da bênção e agradecer a Deus por tantas bênçãos alcançadas. Então está aqui a nuvenzinha para você colocar o seu nome e qual foi a sua bênção. Foi uma cura, foi uma porta de emprego, foi um livramento, enfim, uma bênção. Você procura a minha irmã Michele, que vai fixar ali na parede. Amém? Vamos orar nesse instante. Convido a pastora Dante, que já está aqui. Nós vamos orar pela vida dela. Feche seus olhos. Pai, no nome de Jesus, nós oramos nesse instante, Senhor Deus, e te pedimos uma unção, Senhor, sobre a vida da tua filha nesse momento, para ela ministrar a tua doce palavra e ache morada no nosso coração. Daqueles que estão aqui, Senhor Deus, presencialmente, aqueles que estão virtualmente, através da live do YouTube, que o Senhor possa estar alcançando corações e vidas nesta noite. Abre o nosso entendimento, Senhor. Nós repreendemos todo espírito contrário a esta palavra. Nós repreendemos agora toda a voz humana, toda a voz das trevas, e abrimos os ouvidos e os olhos espirituais para ouvir a tua voz e entender e colocar em prática em nossas vidas. Obrigado por esta noite, por este dia, por este momento. Assim nós te oramos e já te agradecemos, no nome de Jesus. Amém. Graça e paz, irmãos, amém? Amém. Bom estarmos na casa do nosso Pai mais uma vez. Bom estar com vocês reunidos. Está todo mundo bem? Amém? Glória a Deus. É uma palavra muito simples que o Senhor ministrou ao meu coração. E eu acho que vai ser também um pouco curta. Estamos na dispensação do Senhor. E esse mês nós estamos falando sobre vida. Não é? O tema do mês é vida. E estamos aprendendo um pouco mais, não é? Como viver melhor, como viver bem, como alcançar essa vida que o nosso Pai tem para nós. Nós temos aprendido alguns conselhos para que nós possamos viver melhor, não é? E eu gostaria de começar fazendo algumas perguntas. Se você quiser responder em voz alta, você responde. Se você quiser responder para você mesmo, você responde aí no seu lugar. Mas eu queria perguntar para você primeiro: o que é necessário para você ter para ter uma boa vida? O que é necessário para você? O que é ter uma boa vida? O que é ter uma boa vida? Saúde, família, não é? Ter uma família, ter saúde, paz. Algumas pessoas vão dizer que para viver bem precisa de uma família estruturada, que todo mundo esteja servindo ao Senhor. Outras pessoas vão dizer assim: eu preciso trabalhar, preciso ter um emprego bom, ter um bom salário. Alguém pode estar pensando aí: para ter uma boa vida, para mim é necessário eu ter um carro, porque eu preciso muito me deslocar, e isso é essencial para que eu tenha uma boa vida. Para algumas pessoas, ter uma boa vida é viajar. Para a minha vida ser boa mesmo, eu preciso viajar, eu preciso descansar, eu preciso passear, não é? Eu preciso de cura. Para ter uma boa vida, eu tenho uma enfermidade e eu preciso ser curado, eu preciso ter alegria. Então, cada um vai ter alguns motivos a dizer que para ter uma boa vida é necessário isso. Cursar uma boa escola, fazer uma faculdade, né? Fazer bons cursos, ter bons amigos, um bom relacionamento, uma casa própria. Então, cada um vai ter uma resposta. Se a gente for entrevistar todo mundo, algumas de nossas respostas vão ser iguais, não é? E outras vão ser diferentes. Mas você já tem tudo isso que você aí respondeu para ter essa boa vida? Tudo que você planeja, tudo que você almeja, você já tem?
E como é que você tem se comportado se você ainda não tem tudo o que você quer? Como é que você tem vivido a sua vida enquanto isso que você acha necessário ainda não chegou até você? Como é que você tem se comportado em relação ainda? Meu sonho da casa própria ainda não aconteceu. Como é que você tem vivido? Você tem passado a sua vida se lamentando porque a casa própria ainda não chegou? Você sonha com um salário de 10 mil reais. Eu também. Você sonha com esse salário, mas ele ainda não aconteceu. E por isso, como você está vivendo? Na expectativa o tempo todo de ter esse salário, de ter essa casa. A gente sonha com um templo maior, mas o templo ainda não chegou. Como é que nós temos nos comportado em relação a tudo que a gente tem sonhado? O nosso ideal de vida ainda não aconteceu. Será que a gente tem vivido a vida que nós temos da melhor forma, da forma mais satisfatoriamente possível? Ou não? Como é que a gente tem se comportado diante desses nãos, diante do espera um pouco mais, diante do descansa filha, ainda não chegou, mas vai acontecer? Como é que a gente tem se comportado com a nossa vida? E eu já compartilhei algo aqui, e Nivaldo tem falado muito sobre isso. Como a gente sabe, não é? Nivaldo está na luta para emagrecer, para perder peso. E foi o Espírito Santo que pediu a ele: emagreça 30 quilos. 3 era muito mais fácil, né? Mas ele disse assim: emagreça 30 quilos. 30 quilos. E isso já faz um tempo, né, que esse pedido aconteceu. E ele sempre começa, né? Ele começou a dieta. E certa vez ele começou a dieta, a caminhada e tal, os exercícios. E aí ele foi naquela expectativa para se pesar, não é? Para saber quanto já tinha perdido dos 30 quilos. E quando ele subiu na balança, ele se frustrou, porque ele achou que deveria ter perdido mais, ou gostaria de ter perdido mais. E aí ele ficou um pouco desanimado e frustrado. E eu animando, né? Nivaldo, mas não é assim, espera um pouco mais, vai acontecer, meu filho, calma e tal. E aí, aos olhos humanos, isso pode parecer muito difícil, né? Perder 30 quilos. Não sei quanto tempo vai levar, eu só creio que vai acontecer. A gente tem um exemplo, aquele cantor, Anderson Freire, né? Ele está na luta, já perdeu mais de 40 quilos. Se você acompanhar lá as redes sociais dele, ele está sempre falando sobre isso. O pastor Luciano Subirá também já perdeu um bocadão, acho que foi mais de 50. Então, é isso que o Espírito Santo tem pedido. E eu fiquei com aquilo em mim, porque ele estava triste, porque ele não tinha conseguido perder o que ele almejava, o que a expectativa da vida dele tinha. E eu lembro que eu estava ali na cozinha, e aí Deus falou ao meu coração assim: valorize os pequenos começos. Aí eu fiquei assim pensando: valorize os pequenos começos. E aí eu fui dizer para ele, eu disse: olha, Deus falou comigo que é para a gente valorizar os pequenos começos. Foi quantos quilos? Eu não lembro naquela época quantos quilos tinha perdido, acho que tinha sido 3. Eu disse: olha, é para você valorizar o que já é, o que já aconteceu. É para você valorizar o que já está sendo, a perda que já houve. Para de pensar naquilo que ainda está por vir, mas valoriza aquilo que já aconteceu. E aí, Nivaldo, ele quer ser um homem que pesa 73 quilos. Só que ele só perdeu 7. Faltam ainda 23 quilos. É difícil, não é? Mas diante desse quadro, ele tem 2 alternativas: ou desistir. Nossa, vou desistir porque eu só perdi 7. Há uns meses já eu só perdi 7. Falta muito, o caminho é muito longo. E talvez desistir seja o caminho mais fácil de vida. Porque se ele desistir, ele vai voltar a fazer o que gosta demais, que é comer tudo em grande quantidade. Toda a gordura que você imaginar de carne,
A charquezinha do feijão, aquela gordurinha, a gordurinha da carne, tudo, muito bolo, muita massa, muito trigo, muito. Então, se ele desistir, vai ser mais fácil, porque ele vai voltar a fazer o que ele gosta. E por outro lado, ele vai deixar de fazer o que ele não gosta, que é correr e se exercitar. Hoje mesmo ele estava lá, eu marcando, né, no cronômetrozinho, 30 segundos. Tá. 30 segundos, descansa, volta. Ele fez bastante isso e depois ainda foi caminhar e correr. Então, desistir é o caminho mais fácil. Eu vou desistir de fazer exercícios, vou voltar a comer, engordar o que eu tiver de engordar, aproveitar todas as delícias do mundo, porque desculpa para não fazer a gente tem demais, não é? Porque eu lembro que quando eu estava grávida de Emanuel, eu aumentei 18 quilos na gravidez, não é? Foi muita coisa. E eu lembro que lá na empresa que eu trabalhava, porque quando a gente está grávida, o povo acha que a gente vive com fome 24 horas, né? E todo mundo tome comida. E eu lembro que o pessoal almoçava lá no refeitório e me dava sobremesa. Toma, Dani. Até as meninas do próprio refeitório me davam. Tinha dia que eu comia 7, 8 sobremesas. Gente, isso é muita coisa. E eu dizia assim, eu não me importo de engordar, eu quero é comer. Eu dizia isso, porque isso é uma desculpa. Que nada, meninas, se aproveitar a vida, não é? O que ela tem de bom para oferecer. Então é mais fácil desistir, sabe? Desistir. Mas se Nivaldo desistir agora e voltar a fazer o que ele gosta e deixar de fazer o que ele não gosta para alcançar o objetivo, ele vai estar em desobediência, porque não é uma vontade própria, é um pedido do Espírito Santo de Deus, porque cuida da vida dele, não é? Isso é com tudo, amados, na nossa vida. Para tudo que a gente for fazer, com tudo que a gente for fazer, a maioria de nós se comporta assim. E em grandes coisas na nossa vida, uma grande quantidade de coisas, nós nos comportamos assim. A gente tem sempre 2 escolhas, ou 3, ou 4, não é? Esses dias andou aí nas redes sociais um meme que fez muito sucesso. Alguém dizendo assim, para quê fazer dieta se Jesus vai voltar, né? Por que ir para academia se Jesus já vai voltar? Aí o pessoal responde lá embaixo, porque o caminho é estreito, não é? Então para passar pelo caminho tem que ser fininho, não é? Então a gente tem muita desculpa e a gente se comporta como se aquilo que a gente almeja nunca fosse acontecer. Na realidade a gente tem pouca fé, a gente passa a desacreditar. E a gente deixa de fazer o que é certo, sabe? De viver a vida que Deus tem. Eu não estou falando só na área de gordura não, viu gente? O meu foco não é esse hoje não. É com tudo. Com a casa própria, com a família estruturada, com a família servindo ao Senhor, com o emprego dos sonhos, com o concurso público. Então a gente sonha com algo, mas na realidade a gente não acredita que aquilo vai acontecer. E a gente deixa de viver o que a gente já tem, os pequenos começos que Deus nos proporciona. A gente para de valorizar e de celebrar o que a gente já tem na vida. Se você parar para pensar hoje, quem você é hoje e o que você já foi antes, você tem motivos para agradecer? Sim ou não? Eu tenho motivos para agradecer. Mesmo que a minha vida, mesmo que a sua vida não esteja ainda de acordo com aquilo que você espera, eu tenho certeza que você já tem motivos para celebrar. E nós vamos vivendo de uma forma só na expectativa de alcançar, só na expectativa de ter, só na expectativa de ser, de buscar do amanhã, porque vai ser melhor. Eu não estou dizendo para você que não é para você sonhar, que não é para você desejar, que não é para você querer algo melhor. Sim, é para você querer, é para você desejar, é para você sonhar. Mas o que eu quero dizer para você é que você possa se contentar com o que você já tem, viver o agora, porque a palavra diz que em tudo nós devemos dar graças. 1 Tessalonicenses 5,18, em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Se ainda não aconteceu, é a vontade de Deus. Se ainda não chegou,
é a vontade de Deus. A grande questão é que nós passamos a focar no que ainda não é. O meu marido ainda não é a bênção que eu espero, e eu só foco nos erros do meu marido. A minha esposa ainda não está no mesmo nível que eu, ainda não caminha comigo como eu quero, e eu começo a focar naquilo que ainda não é, do que ainda não aconteceu, e eu passo a sofrer por causa disso. E é desse jeito mesmo que o diabo quer nos ver, sofrendo por aquilo que ainda não aconteceu e deixando de celebrar a vida que nós já temos e deixando de viver aquilo que nós já alcançamos. E quando a gente passa a não se agradar, eu estava pensando assim, isso é comigo também, que às vezes bate um inconformismo em nós, ou uma ingratidão tão grande dentro de nós, porque a gente tem tanta coisa, mas a gente só faz sofrer pelas coisas que a gente ainda não tem. E você parou para olhar para o céu hoje, você já viu a lua? Linda a lua está hoje, mas tem semanas às vezes que a gente passa e a gente não contempla a lua, a gente nem sabe do tamanho que ela está, porque a gente para, sabe, de enxergar aquilo que está bem à nossa frente, aquilo que está tão disponível, aquilo que Deus já nos dá, porque assim a gente só foca naquilo que ainda não é, daquilo que ainda não aconteceu. E esse é o objetivo do diabo em nós, sabe? É o objetivo dele, nos tornar pessoas inconformadas, insatisfeitas. A palavra correta é essa: insatisfeitos, ingratos, infelizes, murmuradores, invejosos. É isso, é dessa forma que o diabo quer tornar a nossa vida. Eu sei que não tem sido fácil para nós muitas vezes. Eu sei que a gente quer mais, eu sei que a gente necessita de mais, muitos de nós sim. Mas o diabo é o nosso adversário e ele quer nos fazer ter uma vida miserável, sabe? Uma vida de insatisfação, quando a gente nunca está conformado com aquilo que a gente já tem, com aquilo que a gente já é. E eu quero dizer para você nessa noite, quero convidar você, dado tanta vida para a gente, tanta coisa. A gente precisa começar a agradecer pelas pequenas coisas. Já pensam, não é? A gente só dá culto de gratidão. A gente tem muito motivo para agradecer a Deus, principalmente nesse tempo. O dormir respiratória, e nós estamos aqui. Respira fundo aí, sem dificuldade nenhuma. Isso é um motivo de agradecer a Deus, sabe? Muitos de nós têm um emprego, vai lá, Deus tem sempre dado escape, Deus tem sempre nos socorrido, e nós precisamos ser, tem nos dado tanto, mas sofre por aquilo que não acontece. A gente sonha tanto por algo que ainda vai acontecer, que a gente deixa de viver o que é realmente para ser vivido. Se as coisas ainda não aconteceram na minha e na sua vida, é porque Deus tem um propósito nisso. Esse caminho que você está percorrendo faz parte do propósito de Deus para as nossas vidas. O caminho que nós estamos trilhando, a bênção que a gente ainda não alcançou, o sonho que ainda não foi realizado, a doença que ainda não foi curada, a prosperidade que ainda não chegou, a esposa, a namorada, o namorado, o noivo, a casa, o casamento que ainda não chegou, é porque Deus quer falar algo ao nosso coração nesse caminho. Ele tem um propósito a trabalhar em nós, enquanto a bênção ainda não chega. Mas nós sempre vamos ter a escolha de viver o propósito de acordo com a vontade de Deus, de viver essa vida de acordo com aquilo que Deus espera de nós ou não. Nós podemos sim trocar a murmuração pela gratidão. A música de Lázaro diz assim, né? É passando pela prova e dando glória a Deus. Você já experimentou isso? É muito difícil, gente. É muito difícil estar passando por uma grande provação e ter a alegria e sorrir, estar dando glória a Deus. É difícil, mas é nesse tempo, é nesse momento
que Deus está nos forjando, que Deus está moldando o nosso caráter, que Deus está nos colocando dentro do propósito que Ele quer. E esse conformismo em nós, ele não é bom, sabe? Nós precisamos trocar essa ingratidão, esse inconformismo pela gratidão. E vocês sabem, né? Eu sempre gosto, Ingrid diz assim, mamãe, quando a senhora vai pegar, tem sempre, como é que ela diz? A senhora sempre pega algo lá no Google para trazer uma coisa de ensinamento. Eu sempre vou em busca de algum termo assim, talvez científico, sabe? Porque às vezes as pessoas dizem assim, mas isso aí é a Bíblia. É a Bíblia, glória a Deus, não é? Mas eu estava lendo a respeito da gratidão. O que é que a gratidão pode provocar em nós? E uma pesquisa, são várias pesquisas. Se você for colocar no Google, o que a ciência diz sobre gratidão, vai ter muita coisa. Tem até prêmio Nobel da Paz, acho que foi de 2009, sobre isso. Mas eu me detive em algo, e diz assim: estudiosos da neurociência dizem que a gratidão tem o poder de transformar o nosso cérebro e que isso influencia fortemente nas nossas vidas. Olha só, a gratidão tem o poder de transformar o nosso cérebro e se transforma, influencia diretamente no modo de vida como nós estamos vivendo. Quando agradecemos, liberamos um neurotransmissor que se chama dopamina e ativamos o sistema de recompensa do cérebro, e isso gera uma sensação de bem-estar e de prazer para o corpo. Quando a gente agradece, quando a gente sai desse inconformismo, de não achar que nada está bom, que a vida não presta, que é só tristeza, que é só murmuração, que é só lamentação, quando a gente para de focar apenas nos problemas e a gente passa a agradecer: Senhor, eu estou passando por um problema, mas graças a Deus já está dando uma luz. Senhor, eu já melhorei, não estou 100%, mas eu já melhorei aqui. Senhor, eu desejo uma casa própria, mas eu já estou começando a poupar. Quando a gente passa a enxergar o pequeno e agradecer, isso transforma algo dentro de nós. Quando nos mostramos gratos, nosso organismo entende que temos uma razão para continuarmos vivos. Glória a Deus. Quando a gente passa a agradecer, o organismo da gente entende que por eu ser grato eu tenho uma razão para continuar vivendo, e o meu organismo continua a trabalhar para me manter vivo. Isso é a ciência que diz. E nós precisamos entender que, independente das circunstâncias, sabe? Dependente das coisas que nos acontecem, nós precisamos ter alegria no Senhor. Como o Nivaldo disse domingo, a nossa alegria, ela não está nas coisas, não está nas pessoas. Nós estamos acostumados, sabe, a reger a nossa vida por sentimentos. Quando a mulher briga com o marido, agora é para quem é casado, ou então quando a mãe briga com o filho, o irmão com outro irmão, quando você tem uma discussão, isso não interfere em todo o nosso dia, sim ou não? A gente pode até sair de casa e aparentemente mostrar para as outras pessoas que isso não interfere. A gente vai sorrir, a gente vai ajudar alguém, a gente vai exercer o nosso trabalho, mas lá no fundo, lá na nossa alma, aquilo vai estar nos corroendo, vai estar nos mexendo, vai estar mexendo dentro de nós. E a gente precisa entender que, independente de eu ter ainda a minha casa própria, de eu ter a vida que eu quero ter, de eu querer usufruir do salário que eu sonho, das coisas estarem no lugar perfeito como eu almejo estar, e independente das circunstâncias, independente do que nos aconteça, eu preciso me alegrar no Senhor e entender que Ele é a vida. Lá em João 14:6, o que é que Jesus diz? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então a vida é uma pessoa, e todos aqueles que estão nele vão ter a vida que Ele tem para dar. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia lá em Efésios. Efésios 2.
Efésios 2, de 1 a 5. E diz assim, a palavra do nosso Deus: e Ele vos concedeu vida, estando vós mortos nas vossas transgressões e pecados, nos quais no passado caminhastes, conforme o curso deste mundo, conforme o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais também todos vós vivíamos em tempos passados, nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e da mente, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, que é rico em misericórdia, pelo seu grande amor com que nos amou, estando nós mortos em nossos pecados, nos deu vida com Cristo. Pela graça sois salvos. Aleluia. Todos nós estávamos mortos. Todos nós estávamos desgarrados, perdidos nos nossos pecados, nas nossas iniquidades, na vida que a palavra diz, daqueles que são ainda, que continuam lá, que são os filhos da ira, os filhos do pecado, os filhos da desobediência, aqueles que estão vivendo conforme o curso desse mundo, conforme aquilo que a vida que eles acham que tem oferece. Então nós também estávamos lá nessa condição. Mas João 14,6 diz que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E diz aqui nesse texto de Efésios 2 que Ele nos concedeu vida. Nós estávamos mortos, mas foi o próprio Jesus que nos tirou de lá. Deus entregou Jesus por nós, a nós, para nos conceder a vida e nos resgatar, nos tirar desse lamaçal, nos tirar dessa vida pecaminosa que nós vivíamos. Ele, que é muito rico em misericórdia, pelo seu grande amor, Ele nos deu vida com Cristo. Então, se eu estou em Cristo, eu tenho uma nova vida. Eu tenho motivos para agradecer. Eu tenho motivos para celebrar. Eu tenho motivos para viver a vida que Deus me deu. Eu quero convidar você nessa noite a agradecer, sabe, a prestar atenção com carinho na vida que você tem. Porque se foi Jesus que deu, é uma vida boa. Aquilo que nós sofremos, aquilo que nós passamos, é tão somente fruto daquilo que nós fizemos com a nossa própria vida, com aquela vida que o Pai nos deu. Nós temos o conhecimento, nós temos a verdade, nós temos a palavra, nós temos o templo, a igreja, os irmãos, discipuladores, pessoas que nos ajudam, pessoas que nos encorajam, que nos ensinam. Os nossos pais, os pastores, as pessoas que estão conosco, nos ajudando a mostrar esse caminho de vida que o Pai tem para nós. Mas cabe a gente sempre escolher qual é a vida que a gente quer, sabe? É mais fácil desistir. A nossa carne, ela sempre vai estar gritando por fazer a vontade dela, por nos desviar do caminho, para nos fazer ser pessoas ingratas, porque a ingratidão é um louvor a Satanás, a murmuração é um louvor a Satanás. E eu quero convidar você nessa noite a se alegrar no Senhor, independente daquilo que te aconteça, independente das circunstâncias, você ter alegria nele, porque tudo vem dele, é ele que permite, é ele que dá. E continuar confiando. Lá em Abacuque 3, eu vou ler aqui para vocês, Abacuque 3, no 17 e 18 diz assim: mesmo que a figueira não floresça, nem haja fruto nas videiras, ainda que o trabalho da oliveira falhe, e os campos não produzam alimento, ainda que o rebanho seja cortado do seu aprisco e não haja gado nos estábulos, ainda assim regozijarei, me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Aleluia. Você pode ser feliz no Senhor, você pode ser alegre no Senhor, independente daquilo que ainda não aconteceu, independente que suas vontades ainda não foram estabelecidas. Se Deus fizer, você vai dizer glória a Deus. Se Ele não fizer ainda, você vai também dizer glória a Deus. Se você orar por alguém,
pedindo a cura, se você orar por alguém pedindo a restauração e Deus guardar essa pessoa, você vai continuar louvando a Ele, porque você vai louvá-lo pelo que Ele é, ou melhor, você vai adorá-lo pelo que Ele é. Louvor é pelo que Ele faz, né? A gente aprendeu aqui. Louvor é pelo que Deus nos dá, mas a adoração é independente do que Ele faça. O meu coração precisa ser grato ao Senhor pelo que Ele já me deu, pelo que Ele já fez. E se você é uma pessoa de fé, você vai agradecer ao Senhor pelo que ainda está por vir. Aleluia. Você vai começar a agradecer ao Senhor porque Ele restaurou o casamento. Você vai começar a agradecer ao Senhor porque Ele salvou os seus filhos da perdição. Você vai começar a agradecer ao Senhor porque Ele já te deu um casamento. Você vai começar a agradecer ao Senhor porque você já contempla pelos olhos da fé o seu emprego, o seu concurso público. E eu quero convidar você a ficar em pé nesse momento e nós vamos orar ao Senhor. E algo que eu aprendi nesses minhas pesquisas, nesses estudos, é que foi feito também um estudo e um cientista propôs que as pessoas, chamou um grupo de pessoas e pediu para que elas colocassem em um papel todos os dias 3 motivos para agradecer durante 21 dias. Escrever em um papel durante 21 dias 3 motivos que você tem para agradecer. Não é falar, a gente fala, né, na nossa oração. Você continue falando, continue orando, mas eu quero convidar você. Eu comecei ontem e eu coloquei lá 3 motivos que eu tenho para agradecer. Eu vou fazer esse propósito desses 21 dias e vou continuar escrevendo. Coloquei hoje os 3 motivos que eu tenho para agradecer a Deus. E isso, os estudos dizem que isso provoca em nós um bem-estar, alegria, disposição. Então eu quero convidar você a sentir isso também, sabe, a trocar a murmuração, a trocar a xingação, a trocar a ingratidão, a insatisfação pela gratidão a Deus. Aleluia. Vamos adorar o Senhor e vamos orar.